O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadishô, lembra-te do dia de Shabat para santificá-los. E nós desejamos a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, um Shabbat cheio da graça, da misericórdia e da bondade que só o Eterno pode proporcionar para o ser humano. Todos nós possamos desfrutar desse final de tarde, ainda recolhendo mais um pouco das maravilhas que o Eterno pode nos proporcionar, para que possamos nessa semana que vai se iniciar daqui a pouco, estarmos com as nossas baterias tanto físicas quanto emocionais e principalmente o nosso coração cheio de ahavá pelo nosso Criador. Assim como Ele nos ama, que nós possamos demonstrar o nosso amor para com Ele. Então, desejo a todos vocês um convite, faço aqui, para que vocês abram a Escritura e abram também o coração de vocês para que vocês possam receber essas maravilhas que o Eterno tem para proporcionar agora à tarde para vocês e vocês, ao longo do dia, da semana de vocês, possam colocar em prática tudo aquilo que vocês vêm aprendendo cotidianamente, não só neste canal, mas na própria Escritura, com outros professores também que estão espalhados por todo o mundo, O Eterno, ele não colocou só um determinado local para ser pregado, levada a sua mensagem adiante. Pelo contrário, ele colocou essa verdade, essa clareza em todas as nações da terra. Em qualquer idioma você pode encontrar o Eterno. Na escritura que vocês acham mais com a tradução mais fraca ou mais longe do original, lá o Eterno está. Quantas pessoas não tiveram sua vida mudada ao ler um texto, um versículo só? Escutaram um versículo, às vezes a pessoa não sabe nem ler. Então, que nós possamos nesse Shabat aí finalizar com chave de ouro, Como vocês merecem, como todos aqueles que buscam o Eterno de todo o coração merecem receber uma ilustração, uma palavra que convenha com a verdade. A palavra do Eterno, não sei se vocês vêm notando isso, ela é simples, humilde. Não tem não é como se fosse um pavão todo enfeitado daquela forma e você vai lá e pega mais um enfeite, pega uma lantejoula, coloca no pavão e faz um vestido. O pavão já é bonito por natureza. Não precisa de enfeite. Assim é a palavra do Eterno. Ele é linda por natureza. As instruções do Eterno são maravilhosas. Não precisa que a gente enfeite um pavão. Tem muita gente aí, viu, meus irmãos, enfeitando o pavão. Viu? Já é lindo. Já foi criado assim. É uma coisa que eu reflito, Como a gente pode olhar para um pavão, um simples pavão, simples assim, Um pavão, uma ave, e não reconhecer que foi o Eterno que criou todas as coisas. São essas coisas, meu irmão. São os olhares que a gente tem acerca de tudo que a gente observa na natureza. Um pôr do sol todo dia é um presente diferente. Nem o maior pintor da história conseguiria fazer o pôr do sol que você vai estar tendo agora, daqui a pouco. Sai aí, quando estiver acabando, finalizando o shiur, o estudo, bote a sua cabecinha do lado de fora e vá admirar para ver o pôr do sol que o Eterno preparou para você. Todo dia é um quadro diferente, um mais lindo que o outro. Dia após dia, ano após ano, o Eterno sempre renova as suas maravilhas. Meus irmãos, queria pedir desculpa. Ontem eu acabei colocando no slide aí o ano errado. Ontem à noite. Coloquei o ano 5.883. Nós estamos no ano 5.783. Acabei digitando errado aí, passei desapercebido, mas na descrição do vídeo estava certo. Menos mal, Não repeti o erro. E hoje de manhã acabei, não vou negar para ninguém, todos já sabem. Estou me esforçando ao máximo para aprender algumas palavras do idioma hebraico, me aprofundar mais. E eu acabei falando também
Moréis, no plural. Trouxe, aportuguesei o negócio, né? Morim, plural. Puxa minhas orelhas não, meu irmão. O professor também está aprendendo, viu? Não me considero um professor a um nível. Vocês estão... Tem condições já, de muitos aí que estão no canal já tem condições também de ensinar, como eu citei ontem. Muitos que estão no chat aí tem total capacidade de ensinar, já fazem isso, tenho certeza. Não são morim aqui no canal, não são professores aqui no canal, mas são no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tenho certeza disso. Então me perdoe, tenho essa caminhada pela frente. Eu fico muito nervoso quando eu estou aqui fazendo os vídeos, muito mesmo. Vocês não sabem a ansiedade que dá, principalmente no Shabat, para trazer para vocês, que é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho buscado, pedindo ao Eterno que Ele me dê discernimento, me dê forças, porque quando literalmente eu estou na escala ali, eu já começo a suar, já começo a ficar nervoso. No estudo que a gente faz todo domingo, para mim já está mais tranquilo. Quem está acompanhando observa que eu me sinto mais à vontade. Aqui eu estou duro, fico me agitando, e lá vai, mas vai dar certo. Então, Shabbat Shalom, né? Vamos começar, né? Deixa de. Os irmãos devem estar dizendo, meu irmão, deixe de conversar, rapaz. Vá lá, comece o estudo. Eu estou ansioso para finalizar essa porção. Estou ansiosa. Então, vamos iniciar, né? Aqui nosso estudo. Ih, rapaz, não coloquei nem o slide na tela. Vamos lá, começou. Pronto, chegou. Então, coloquei como tema o perdão da dívida. Sim, perdão da dívida. De quem? Agora a gente vai entrar em detalhes e nuances mais aprofundadas. Eu pulei o capítulo 3, certo? Entrei no capítulo 4. Por quê? Eu dou uma olhadinha sempre nas porções anteriores que foram estudadas. E no ano passado, o Moré Renato de Prísio, posso até estar confundindo, mas acho que o ano passado foi Moré Renato de Prísio, que eu olhei umas 3, né? E foi sim, o Moré Renato de Prísio. Ele fez um estudo maravilhoso sobre o capítulo 3. Então, quem quiser se aprofundar, pode estudar lá. Por isso eu vou ir mais além no capítulo 4 para poder trazer alguns ensinos que às vezes não dá tempo, né? Vocês veem que a gente, apesar de usar bastante, quase 2 horas em cada estudo, a gente não consegue abordar toda a porção às vezes. É difícil. Eu entendo muito o meu professor Marcos Felipe, quando ele às vezes passa a porção todinha e não consegue abordar, não termina um capítulo, porque é tanta coisa para a gente falar, tanta maravilha que a gente pode extrair. Tudo que eu estou falando aqui já é o resumo do resumo do resumo do que eu vim estudando, que é tanta maravilha. Você observa que a gente não traz ensinamentos, por exemplo, dos sábios do povo de Israel, traz assim algumas pinceladas, mas a gente não faz debates aqui, colocando esses debates que existiam acerca desses textos. A gente não traz estudos relacionados também de outras congregações. A gente puxa muito das coisas que a gente já estudou no passado. Pelo contrário, a gente sempre quer trazer alguma visão, algum detalhe que passou desapercebido no ano anterior, a gente quer trazer nesse estudo. Por isso o foco da gente, às vezes não conseguimos extrair todos os textos da Torá. E o texto que eu escolhi para a gente abrir maravilhosamente essa porção é esse de Oséias, capítulo 14, versículo 2, né? Nas escrituras que a gente tem judaica, né? E um nas convencionais. Ou é o vice-versa, né? Vocês vão abrir aí e vão ver o texto, certo? O texto diz: Shuvá Israel ad Adonai Eloheicha ki hashalta ba'avonecha. Volta, Israel, para Adonai, seu Elohim, pois a sua culpa os fez tropeçar. Então, o chamado que a gente fez no estudo de ontem à noite, o chamado de volta, de shivá, né, de retornar ao Eterno,
atender a esse chamado que o Eterno pronunciou para Moshe. E como eu disse, esse chamado não se restringe só a Moshe. Ele é abrangente a todos nós. Vaikra, e chamou. O Eterno está nos chamando hoje. Para que chuve, retorne, volte, corrija seu mau caminho. Lavem-se, como a gente viu ontem o profeta Yeshayahu falando. Lavem-se, lavem as mãos de vocês. Elas estão cobertas de sangue, de transgressão à Torá. Essa palavra Avon, justamente aqui que a gente está verificando aqui, deixa eu marcar aqui. Essa palavra Avon, que é iniquidade, tem um peso muito grande na vida do ser humano. É quando o ser humano ele não tem a vontade de conhecer os seus erros. Yeshua disse em Matitiahu, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Muitos virão chamando meu nome, dizendo: Senhor, Adoni, fizemos milagres em teu nome profetizamos. Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Avon. São pessoas que fingem ser servos do Eterno. Acham que estão no bom caminho, mas cometem a transgressão às instruções do Eterno. Transgredir, mesmo que sem saber, meu querido, não deixa de ser uma transgressão. A partir do momento que você sabe, aí sim, também você deverá não praticar mais. Continuando, no versículo 3, nas outras versões, versículo 2, diz o seguinte: que Hu Yamchem Devarim, tragam consigo palavras. Veshuvu, de retorno, literalmente de techuvá, né, de retornar. El Adonai, Imru, Elaiv, Kal Tissa Avon, Vekar Tov, Shalma, Farim, Sefateino. Tragam consigo palavras que voltem para Adonai. Digam a ele: perdoa toda a culpa e aceita o que for bom. Nós pagaremos, no lugar de novilhos, ofertas de nossos lábios. Então, dos lábios do ser humano seriam pagas essas iniquidades, essas transgressões. O profeta nos chama para que nós possamos confessar tudo aquilo que nós cometemos de errado contra a Torá. Tudo aquilo que nós observamos que estávamos em transgressão à instrução do Eterno. Como nós conversamos hoje pela manhã, o ser humano saber identificar o que é certo, o que é errado, ele fazer uma separação de todas as coisas, saber o que pode levar no altar do Eterno e o que não pode faltar. É preciso levar e o que não se pode constar. O Eterno não aceita gambiarra. O Eterno não aceita um jeitinho brasileiro. O ser humano, em vez de levar um corban, leve um outro animal. Leve um pato, uma galinha, um porco. Isso é iniquidade. Não seguir as instruções. Se existe uma normativa, nós devemos cumpri-la. Yeshua seguiu à risca. Por isso ele nunca pecou, nunca transgrediu o mandamento da Torá. Então o que a gente vai estudar nessa tarde, a primeira coisa que a gente tem que ter é começar literalmente a confessar todas as nossas transgressões. Dos nossos lábios, como eu avisei e falei ontem à noite, quem tem que levar o cordeirinho até o Hel Moed, até a tenda do encontro, é o próprio pecador, a pessoa que está em transgressão. Então quem tem que confessar os pecados é você, tem que partir de você. O Eterno não vai vir até você para poder literalmente ficar, meu filho, eu vou lhe perdoar, meu filho. Não faça mais isso não.
Venha cá, venha para perto de mim. Não. Você tem que ir até o encontro do Eterno. Você tem que sair da sua zona de conforto. O Eterno não vai habitar onde está a iniquidade. O Rei Moed representava a pureza, o local onde estava a santidade do Eterno. Por isso que ele diz, olha, trarás para o local aonde eu escolhi para habitar o meu nome. Em todos os textos você vai encontrar isso. Trarás o sacrifício para o local aonde eu fiz habitar o meu nome. Ou seja, onde reúne a santidade do Eterno. O Eterno não vai sair de lá e vai até o pecador, a pessoa que está em Avon, em iniquidade. Pelo contrário, assim nós também temos que confessar com nossos lábios as nossas transgressões. Essa, literalmente, meus irmãos, essa profecia é relacionada ao povo que está no exílio até os dias de hoje. Não tem para onde correr. Não tem para onde mudar. Peço perdão, meu irmão, estou meio rouco. Mas vamos conseguir, viu? Já já a gente vem falando tanto que fiquei meio rouco. Então, essa profecia é para nós, para aqueles que estão no exílio. Não teriam como levar sacrifício. O Eterno, entendendo isso, ele diz, olha, tragam consigo ofertas dos seus lábios. É isso que o profeta está dizendo. A gente vai levar, em vez de novilhos, ofertas dos nossos lábios, confessando as nossas iniquidades. A oferta, literalmente, seria a confissão das transgressões. Já que o povo hoje, quem é que tem um templo hoje para ir? Quem é que vai agora para Israel, vai chegar lá, cadê o templo? Cadê a tenda do encontro? Não tem. A gente tem que confessar nossas iniquidades com os nossos lábios, com a nossa mente, que mesmo assim, alguém teve que morrer por nossa culpa. E Yeshua cumpriu esse papel. Tem um texto, eu não achei, procurei que só. Um dia eu vou mostrar para vocês, quando eu achar novamente. E fala que por volta do ano 33, no Talmud fala que toda vez que havia o sacrifício de Azazel, o pedacinho que era lançado, né, com o bode do penhasco, era lançado do penhasco, e colocava-se um cordão vermelho no pescoço desse animal. E quando as pessoas iam lá, esse cordão estava branco. Era um sinal que o Eterno havia perdoado aquelas iniquidades coletivas, né? Tinha aceito esse sacrifício. Porém, a partir do ano 33, era comum, esse cordão já não ficou branco. Ele continuamente ficava vermelho. Não era mais aceito. Então, hoje, meus irmãos, a gente tem essa oportunidade de reconhecer a nossa transgressão através do sacrifício perfeito do Mashiach. Essas datas, lógico, podem até ter seu erro, né? Que literalmente o Mashiach não morre no ano 33 da Era Comum, morre um pouquinho antes. Mas eu achei impactante esse texto quando eu li. Pena que eu tinha uma anotaçãozinha e acabei perdendo, mas um dia eu acho, se o Eterno se permitir. Se alguém tiver conhecimento, pode depois passar no e-mail que tem no contato aí. Eu ficarei muito feliz, João. Se alguém tiver conhecimento. Não precisa procurar, não precisa buscar. Se for da vontade do Eterno, um dia eu acharei, né? Então, no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Vai daber Adonai el Moshe lemor. Frase lindíssima que ecoa, né? Até hoje em nossos corações. Quem não quer estar no Ulan Rabá e ver o Eterno falando com Moshe? Que coisa linda. Mas ele fala conosco hoje. Através de Moshe, que escreveu tudo que o Eterno ordenou, né? Adonai disse a Moshe. Falou o Eterno a Moshe dizendo, né? Tradução mais correta. Daber el bnei Israel lemor. Fale aos filhos de Israel dizendo, Nefesh ki territá, literalmente
essa alma que pecar, né? Essa nefesh é alma. Ela vai acontecer algo diferente com ela. O que é que vai acontecer? Tem uma forma, uma liturgia diferente que começa aqui a ser praticada no capítulo 4. Vai se relacionar, meus irmãos, essa liturgia? Não vai começar de novo conosco. Vai começar literalmente com as pessoas de alta estima aos olhos do ser humano. Então, nefesh ki tirritá, bi shegagá, michol, mitzvot, Adonai, asher lo te aseina, ve asa me ahat mechena. Fale ao povo de Israel, se alguém pecar por engano contra qualquer mitzvot de Adonai, concernentes ao que não se deve ser feito, se alguém transgredir qualquer uma delas. Então observe que esses pecados aqui não podem ser um pecado deliberado, como qualquer outro pecado, né? Você tem conhecimento, uma coisa é o seguinte, veja. Vamos lá. Uma coisa é, nós já temos conhecimento da verdade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós já temos o conhecimento pleno da verdade. Vocês que estão aí já estão numa busca grande e já chegaram ao conhecimento que a Torá é a verdade. Já estão aqui com 2, 3 ciclos, às vezes, das porções da Torá. Então não cabe a nós imaginar que um ser humano que já chegou a esse pleno conhecimento ficar por aí em roda de fofoca. Ficar por aí buscando o bem alheio, planejando um assassinato e chegando às vias de fato. Então existem esses impedimentos porque nós já temos o pleno conhecimento da verdade. Porém, tem pessoas que estão no mundão, nunca tiveram conhecimento de nada e que cometeram atrocidades, mas um dia se arrependeram daquilo ali. Chegaram ao arrependimento sincero. A gente vai ver um caso que todos já devem estar com isso em mente, né? E eu coloquei aqui no estudo também. Não fique curioso não, já a gente vai chegar nele. Existe explicação para alguns casos específicos que aconteceram e a gente vai chegar nesses casos aí. Vou dar o spoiler, meus irmãos. O caso de Davi. Ele tinha o pleno conhecimento da Torá. Ele já era praticante. Como é que se resume o caso dele? A gente vai tentar chegar no bem comum, no consenso, tá certo? E o texto continua, né? No capítulo 4, versículo 3 em diante. Vamos lá. Im hakohen hamashiach. E o Kohen, né, o sacerdote ungido, Hamashiach, Ye retá le ashama ha'am ve hikriv al hatato asher hatá per ben bakar tamim la Adonai le hatat. Então, se o Kohen, o sacerdote ungido, tiver pecado, trazendo assim culpa sobre o povo, ele oferecerá a Adonai um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado por causa da transgressão do pecado cometido. Porém, meus irmãos, o texto fala aqui de um Kohen específico, o Kohen Hamashiach, ungido. Só que não sei se vocês já conseguiram observar, quem está mais atento já viu. Olha o que está escrito aqui, ó. HaKohen HaMashiach. E a cada... Conta aqui comigo, viu? Depois do Yud aqui, primeiro Yud, conte 1, 2, 3, 4, 5. A sexta letra, Yeshua, de Shem de Yeshua.
Depois 6 letras de novo. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta é o Vav. Depois de novo. 1, 2, 3, 4, 5. O Ain. Formando a palavra Yeshua. Ou seja, o que é que a gente pode extrair disso? Que o Kohen Hamashiach, o verdadeiro sacerdote, aquele que será responsável por espiar, fazer parte de toda a liturgia, ter o conhecimento total da liturgia, do Ohel Moed, a tenda do encontro, porém a celestial, a verdadeira, será Yeshua. O sumo sacerdote, esse ungido, tinha a responsabilidade, irmãos, de ser aquele intermediador entre toda a congregação do Eterno e o Eterno. Qualquer falta do povo deveria ser levada a ele para que ele aí sim pudesse repassar adiante o que deveria ser feito. Assim, meus irmãos, o nome desse Kohen, esse intermediário do homem com o Eterno, já está escrito aqui no texto. Baruch Hashem, meus queridos. O Eterno não deixa dúvidas que é Yeshua. Yeshua, por isso que tem um texto, se eu não me engano, que fala assim, né? Só há um intermediador entre o Eterno e o homem, Yeshua Hamashiach, o homem. Porque o homem, a cada 6 letras a gente encontra o nome do Mashiach aqui. Cada 6 letras representando toda a humanidade num nome só, no Mashiach. Ele é o nosso representante diante do Eterno, representante dos homens para com o Eterno. Então Kohen, tiver pecado, né, trazendo assim culpa para o povo, ele oferecerá a Adonai um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado por causa do pecado cometido. Então, esse nome aqui, por incrível que pareça, gravem aqui, viu? HaKohen HaMashiach, tem um valor total de 443. Somados dá 11 e sua raiz é 2. Agora somem Yeshua HaMashiach, dá um total de 749, dá 20 e a sua raiz é 2. Então, realmente, temos duas comprovações de que esse sumo sacerdote ungido, seria Yeshua, o responsável por ser o intermediário entre o ser humano e o Eterno, que é o verdadeiro sentido do sacerdote, do sumo sacerdote. Fazer o serviço de expiação do ser humano. Então, não deixa dúvidas, né? Então, a gente inicia, meus irmãos, esse texto, no capítulo 4, versículo 1, com as faltas coletivas ou relacionadas, literalmente, como eu havia explicado, aos chefes, né, aos líderes do povo. Esses líderes aí incluem, né, o primeiro a ser tratado é o sumo sacerdote, que é o primeiro que está sendo tratado aí. Quem era o mais importante na congregação ali, segundo os olhos humanos? O sumo sacerdote. Não era o rei, não era nada. Tanto que os reis, eles ficavam bastante receosos acerca do sumo sacerdote para que ele não viesse com notícias pesadas contra ele, né? Porque era um sinal que o Eterno não estava agradado dele. Então, primeiro é o sumo sacerdote. Ele deveria apresentar um sacrifício, inclusive por si mesmo, para que o povo não estivesse em falta. Se o sumo sacerdote não fizesse esse sacrifício, como é que ele poderia chegar diante do Eterno? Se ele é o intermediário entre o homem e o Eterno, como é que ele poderia chegar ao Eterno se ele está em culpa? Ou seja, o povo estava literalmente perdido, né? Então ele teria que fazer logo esse sacrifício. Por isso, Yeshua é tão importante nessa história. Porque ele não precisa nem fazer um sacrifício por si mesmo, porque ele nunca pecou. Ele não transgrediu nenhum mandamento da Torá. Então, sabemos que ele é o responsável intermediário entre o homem e o Eterno. Lembre-se, os sacrifícios são para o pecador, para aqueles que pecaram, esse pecador,
que cometeu essa transgressão por inadvertência. É o que a gente escreveu aqui, ó. Se alguém pecar por engano, coloquei aqui bem frisado, ó. Certo? Se alguém pecar por engano. Então, por um exemplo assim, o que é que aconteceu por um homem que foi apanhado pegando lenha no Shabat? Ele morreu, porque ele não fez por inadvertência. Ele teve deliberadamente a vontade de transgredir o Shabat. Aí eu vou começar a agir agora, responder aquela pergunta de vocês. Mas e Davi? Davi, meus queridos, foi um caso excepcional. Teve suas consequências gravíssimas. Quem já leu a história, tudo que aconteceu na vida de Davi depois daquele pecado que ele cometeu. Teve morte na sua família, rebelião, todo tipo de situações que fizeram Davi, literalmente, até sair pelo mundo, aí fugindo do seu próprio filho. Seu filho subiu no seu leito, teve relações com as suas concubinas. Agora tem um detalhe que a gente pode se ater em Davi. E um exemplo para todos nós, né? Qual é o exemplo que a gente pode tirar dessa história de Davi? Que mesmo a gente, meus queridos, que estamos aí nessa peleja, sabendo do que é a verdade, sabendo do que é a transgressão, quando a gente se desvia da nossa rotina cotidiana, quando a gente começa a experimentar coisas novas, quando a gente começa a sair do nosso ambiente, as oportunidades desse mundo novo que se criam faz com que a gente entre às vezes num transe, numa realidade. Hoje a gente conhece como realidade virtual, né? Tem essas realidades virtuais aí por aí. Mas a gente entende que a gente entrou numa vida automática de uma consciência nova. Um exemplo, o rei Davi, ele era acostumado a estar no fronte de batalha, a ir à frente dos seus soldados, a vencer as guerras do povo de Israel. Porém, no caso em que ele se relacionou com a mulher de Urias, Batseba, o que é que o texto está falando? Que ele se acordou tarde, estava no palácio enquanto os seus homens estavam no campo. Ou seja, ele saiu da sua rotina, ele saiu de todo o seu contexto. Assim, meus irmãos, se a gente tem a nossa rotina de estudos, a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina com a nossa família, a gente não pode deixar a nossa família e ir para a mesa de um bar e estar sentado com os amigos. Vai acontecer um desleixo e você pode cometer um pecado muito grave. Ah, mas sabendo disso eu vou me arrepender. Não. O exemplo já está aí de Davi. Você não pode agora relaxar como Davi fez e cometer a mesma transgressão de Davi. Porque você já tem em mãos uma história que remonta ao erro que foi cometido. É um exemplo para que a gente possa não cometer o mesmo erro. Ah, mas meu irmão, o Eterno perdoou. A misericórdia dele dura eternamente, meu querido. A Escritura fala que no texto de 2 Samuel capítulo 12, não aparece nem que Davi sacrificou algum animal. Aparece só o profeta fazendo uma parábola com ele. E na mesma hora que o profeta diz, este homem é você, ele diz, pequei contra o Eterno. E na mesma hora o profeta diz, o Eterno aceitou o teu pedido de perdão. Ou seja, foi sincero o pedido de Davi. Não precisou ele sacrificar um animal. Apesar que depois, posteriormente, provavelmente ele fez. Mas o que eu quero dizer é assim como a gente acabou de ler no profeta Oséias, o Eterno quer que nós reflitamos sobre as nossas transgressões e confessemos o nosso pecado. E esse é o sentido do sacrifício. Sabendo disso, você vai lá e faz o sacrifício do animal. Nós hoje vamos lá, cometemos uma transgressão, pedimos perdão ao Mashiach, a Yeshua que fez esse sacrifício por nós. Porém, a gente tem que ter ser 1000 vezes redobrado a nossa atenção acerca da transgressão.
Pedro fala, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É Shaul, se eu não me engano. Pedro fala que o nosso inimigo das nossas almas, Satã, está como um leão bravando, querendo nos devorar. Então a gente tem que estar atento, literalmente como Davi deveria estar na guerra, atento. Quando a gente sai da guerra e vai para um local que não é do nosso habitat, ou seja, a gente deixa de estudar nesse livro aí maravilhoso, e a gente tem aí sobre o Shabat, né? A gente deixa de meditar nas escrituras, nos ensinos do Eterno, a gente acaba literalmente numa zona fora daquilo que o servo do Eterno deve habitar. Nesse mundo, meus irmãos, nós estamos em guerra. E a luta é literalmente por nossa alma, por aquilo que o Eterno tem para nos mostrar. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer colocar situações para que nós estejamos em transgressão diante do Eterno. Porém, a nossa luta deve ser constante para que nós não estejamos literalmente em transgressão diante do Eterno. Ok, meus queridos? Sabendo disso, vamos continuar aqui. Segundo slide, eu acho que esse segundo da tarde aí tem mais de 20, viu? Prepara aí para o serão, viu? A rápida lá vai demorar hoje. Eita. Diz o seguinte: Revi et hafpar el petar ochel moed lifnei Adonai vesamar et yado al rosh hapar ve shahat et haper lifnei Adonai. E levará o novilho à entrada da tenda do encontro diante de Adonai, e porá a mão sobre a cabeça e o matará na presença do Eterno. Então, revi, ele trará, ou seja, o sumo sacerdote vai fazer isso à vista de quem? À vista de todos. Esse animal que o sumo sacerdote vai levar, esse homem ungido pelo Eterno para ser o representante do povo, ele tem que fazer isso à vista de todos, não é escondido. Ele é o representante máximo do povo e é um momento esperado por todos para que ele também esteja pronto e apto para poder ministrar, né, toda a liturgia que existe no Mishkan. Ve laka hakohem hamashiach midam haper ve revi oto el ochel moed. O Kohen, ungido, pegará um pouco do sangue do novilho e levará à tenda do encontro. Ou seja, ele vai lá, comete sacrifício, agora é a vez do sumo sacerdote. Ele é acostumado a ver pessoas fazendo isso todo dia. Ele também vai ter agora que fazer esse sacrifício. Agora é por ele. Para ele saber que ele, apesar de ter um cargo de autoestima diante do Eterno, o Eterno trata alma por alma. O Eterno, como a gente aprendeu já bastante, né? Nefesh tahat nefesh. Ou seja, não existe ninguém que tem uma condição, que está numa condição melhor do que o outro. A gente pode estar hoje numa condição maravilhosa, mas deu vacilo igual a Davi, amanhã possa ser que você caia e outro que estava caído se levante. Esse deve ser o nosso sentido todos os dias, quando a gente se acorda de manhã. É continuar e ser melhor do que nós fizemos ontem. Ter uma obediência maior ao Eterno. Tem um ditado que diz que é certíssimo. Uma boa ação chama boa ação. Porém, uma má ação chama outra má ação. Se você comete uma transgressão hoje,
Amanhã uma pequena, daqui a pouco você comete outra pequena, você vai achando irrelevante, vai sendo amortizado. Daqui a pouco mais outro, daqui a pouco mais outro, daqui a pouco você está cometendo grandes transgressões e já abandonou o bom caminho. É como existe o exemplo do sapo sendo cozido em banho em água morna, né? Tem esse ditado, que ele não sente a variação da água até que chega um ponto que ele morre. Assim, o ser humano, quando ele está em transgressão, ele acaba sendo levado com o vento. Ele está fora do seu habitat. Nós devemos estar sempre no habitat da Torá, no refúgio que o Eterno nos dá em seus braços. Assim como Yeshua, sempre ele diz o seguinte, vou dar um exemplo, com relação à sua família, né? Chega alguém, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão ali na porta, cheio de gente em volta dele. Então ele jamais vai desmerecer a mãe dele, né? Mas ele usa um exemplo. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Eterno e as colocam em prática. Esse é o nosso habitat. A nossa família é essa. Pessoas que nos agregam a estar sempre obedecendo ao Eterno. Então, o Kohen mergulhará o dedo no sangue e aspergirá um pouco do sangue 7 vezes na presença de Adonai, diante da cortina do santuário. Então, imagine a situação. Aquele que é responsável por zelar pela nação, ou seja, o que está acima de todos ali, né, bem dizer, aos olhos humanos, levando o sacrifício à vista de todos, mostrando que ele mesmo também possui suas fraquezas. Neste caso, Aharon. Justamente um boi. Poderia ser um cordeiro, Aharon, outro animal. Coitado de Aharon, meu Deus. Eu vou logo um boi, né? Teria que levar esse novilho, né? À tenda do encontro. Justamente o animal símbolo, que foi símbolo, né, da transgressão do povo, que o próprio Aharon fundiu um bezerro, né, um touro de ouro, né? E agora ele está levando um touro para sacrificar diante do Eterno. E que cena, viu? Que coisa difícil. Esse sacrifício mostrava que até mesmo o sumo sacerdote, aquele ungido, não estava acima do povo. E todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. O sacerdote, em falta, representa um julgamento errôneo. Ou seja, se ele não levasse um sacrifício também por si mesmo, ele já estava com um tribunal completamente fora da sua jurisdição. Ele não teria como julgar uma causa, ele não teria como ser o intermediário do povo, porque ele também estava em falta. Muitas vezes, também, esse sacerdote, quando fosse consultar o Eterno sobre determinadas situações, poderia ser julgado pelo próprio ofertante ali, aquela pessoa que estava em falta, né? Ah, mas nem tu dá o sacrifício porque tu está exigindo o meu. Entenderam aí mais ou menos a jogada? Também demonstra que todos, mesmo aqueles que são responsáveis por ensinar a Torá, têm que cuidar da sua prática de vida. Ou seja, que quem ensina a Torá também erra. Eu erro, eu assumi já hoje aqui já 2 errinhos. Daqui para terminar o estudo temos que tomar cuidado aí. Quem pode me corrigir, não tem problema, viu? Eu estou aqui para isso. Eu erro bastante, principalmente quando eu estou um pouco ansioso, né? Que é o caso que eu estou sempre quando eu falo com vocês de alegria, viu? Não é de tristeza não. É de alegria pela responsabilidade. Eu imagino sempre que o Moré Marcos Felipe é um homem de grande coração, porque ele observa nas pessoas uma força que às vezes nem a gente mesmo acredita que tem. Eu conversando com o Moré Daniel, ele contando como foi a chegada dele no canal, ele disse que se sentiu surpreso também, assim como todos os outros que, tenho certeza, todos os outros professores que se achegaram também no canal, não se sentiu com essa capacidade. Porém, o Eterno vai dando essa força para a gente. Vai nos alimentando com as suas instruções. Vai nos preenchendo com as suas instruções. Estou olhando para trás que o gato toda vez sobe nesse... Eu não sei o que, é que tem aí atrás desses livros. Acho que esse gato está querendo aprender a Torá também, viu? Só vive atrás desse livro, o gatinho. Não sei se vocês observaram, mas 2 vezes eu peguei esse gato aqui subindo no... É Jujuba o nome dela, viu? Quem quiser levar, todo ano.
Eu do ar é capaz de eu não entrar dentro de casa, viu, meus irmãos? A mulher gosta demais desses gatos. Então, continuando, né? Senão a gente não termina hoje aí. Continuando no livro de Vaikra, no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Veratam hakohem min hadam al karenot misbach ketoret hasamim lifnei Adonai asher באוכל מועד ואת כל דם הפח יספוך אל יסוד מזבח העולה אשר פיתח אוכל מועד. O Kohen porá um pouco de sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante de Adonai, ali na tenda do encontro. Ele derramará todo o sangue remanescente do novilho à base do altar das ofertas queimadas que está na tenda, à entrada da tenda do encontro. Então, ele vai fazer essa purificação do altar com esse sangue desse novilho perfeito, né? Um novilho que seria levado pelo sumo sacerdote, veja a responsabilidade. E removerá toda a gordura do novilho como oferta pelo pecado, a capa da gordura, os órgãos internos, toda a gordura acima dos órgãos internos. Então, esse homem, esse sacerdote, ele iria matar e ele mesmo iria lá esfolar esse animal, literalmente. Né? Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que ele não matou? Chama as duas pessoas ali, leva logo para o altar e queima logo tudo, já que vai ser todo queimado o animal. O que a gente aprendeu, meus irmãos, ontem e hoje pela manhã. A separação de cada órgão, de cada gordurinha que tem ali naqueles animais, de todas as partes, pele, sangue, nervos. Tudo isso, meus irmãos, leva o sacerdote a refletir e saber separar o que era certo do que é errado. Fazendo com que o sacerdote tivesse uma reflexão profunda sobre o seu erro. Agora imagine o tamanho da culpa, meus irmãos. Imaginem só o tamanho da culpa do sumo sacerdote que foi responsável pela condenação de Yeshua. Imagine o tamanho do erro desse homem. Ele cometeu várias faltas, algumas delas a gente pode citar. Ele rasgou as vestes, a Torá proíbe que um sumo sacerdote rasgue as vestes. Ele recebeu testemunhas falsas. E ele forjou um tribunal para condenar um justo. O Eterno proíbe, não condenarás o justo. Não farás acepção de pessoas. Não odiarás o teu próximo. Várias faltas que um sumo sacerdote jamais poderia ter. Por quê? Ele não levava a sério esse mandamento tão importante. De saber examinar e separar a gordura dos rins, a gordura disso. Tirar a pele, tirar o sangue, aspergir no local certo. Refletir sobre cada instrução do Eterno. Se uma pessoa reflete sobre instruções como essa de sangue, detalhe de molhar a pontinha no lóbulo da orelha e a pontinha do dedo direito, esses homens deveriam ser responsáveis por examinar cada detalhezinho da Torá do Eterno, desde a parte dos sacrifícios, quanto às instruções relativas e concernentes a tudo que abrange ao povo. Então esse homem, se eu não me engano foi Yosef Bar Caiafa, que é Caifás, né? Foi responsável pela morte do Mashiach, do nosso Messias. Mas ele pensou, né, que estava acabando a vida do justo, porém o Eterno resolveu tudo, né, com o amor que ele tem, ressuscitando o Mashiach. Então, vamos para um texto de Ivrit, Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Muita polêmica, meus irmãos.
muita polêmica o pessoal tem contra esses textos. Eu enxergo com a maior naturalidade do mundo, maior tranquilidade. Quando eu vi esses textos aqui, de Ivrite, alguns textos de Shaul, de Paulo, principalmente Gálatas, né? No início da minha fé eu fiquei meio às pernas bambas assim. Disse, meu pai, e agora? Mas eu sei que tua Torá é verdade. Eu novo, meus irmãos, eu não sabia nem o que era uma escritura. Tinha, sei lá, comecei a aprender com 4, 5 meses eu já estava guardando a Torá. Mesmo sem saber de nada, mas eu já lia e buscava botar em prática aquilo ali. Que alguém chegava com esses textos de Gálatas, esses textos de Hebreus e Ivrite, capítulo do 8 até o 12, alguns textos isolados, Romanos, e eu ficava meio balançado, mas permanecia. E hoje eu agradeço ao Eterno, porque eu entendo agora o contexto, eu consegui identificar com calma, aos poucos, o que realmente o autor estava querendo passar para quem está lendo. Olha que texto interessante, meus irmãos. Preste atenção, porque eu trouxe esse texto no final. Depois de a gente entender o que significa o sacrifício. Como a gente vem estudando ontem e hoje de manhã. A gente sabe os verdadeiros sentidos que a gente tem que dar ao sacrifício. Quem é que leva o sacrifício até o Ohel Moed? Quem é que degola o animal? A gente estudando agora que o sumo sacerdote, ele também falhava e ele tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo. E a gente viu que no texto ali, por trás das linhas, né, no texto que fala sobre o sacerdote ungido, tem lá o nome do Mashiach, Yeshua. Se a gente usar Hakohen Hagadol, Hakohen Hamashiach, perdão, sacerdote ungido, e colocar Yeshua Hamashiach, os dois têm a raiz 2. Então, sabendo disso, o que é que a gente pode entender? Esse texto aqui é polêmico? Não. Quem não conhece, meus irmãos, quem não entende nem um pouco sobre a cultura do povo de Israel, o povo de Israel, e entendendo, até hoje você tem acesso à literatura judaica, você sabe que existem muitos debates e às vezes nesses debates se levantam casos que são hipotéticos para ilustrar alguma coisa. Chama-se Midrash, Midrashim. São histórias para que você possa se situar. Então quem lê esse texto de Ivrite, de Hebreus, capítulo 9, 10, 11, e não se situa que o autor está querendo trazer um sentido para explicar que não é necessário mais você levar um sacrifício, um corban, diferentemente do próprio Mashiach. E aquele ritual, tudo aquilo que você levar no sacrifício por perdão dos seus pecados, representaria justamente esse sacrifício perfeito do Mashiach. Que o Eterno, na realidade, ouça o que eu vou dizer, o Eterno não quer que você sacrifique. Ele quer que você obedeça. Isso é o sentido verdadeiro do sacrifício. Porém, se você em algum momento transgredir, por inadvertência, você tem a opção de recorrer a essa graça do Eterno. Mas, em suma, o Eterno não quer que você peque. Não quer que você transgrida a sua Torá. Então, esse Midrash está trazendo à tona, ele poderia escolher o próprio Eterno. Como eu citei ontem, o Eterno foi o primeiro sacerdote. Ele foi lá e sacrificou um animal, tirou as peles e cobriu Adam Verhavá. Ele poderia usar o Eterno como sendo um sacerdote. Mas eu creio que ele não quis comparar com o Mashiach com o Eterno. Né? Então ele vai e usa o personagem que realmente pode trazer várias ilustrações, que é o que ele traz, várias ilustrações que
ele não tem princípio de dias, que ele não tem nem pai nem mãe, que ninguém vê ele morrendo. Então, o que é que a gente pode aprender do texto de Hebreus, capítulo, começa no 7, é ele fazendo um paralelo entre o sacerdócio, em tese, levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. Existem controvérsias, lógico, sobre esse personagem Melquisedeque. Mas o que está acontecendo aqui é um midrash, um comparativo, já que era um sacerdote que aparece na Torá, que não aparece de onde ele veio, para onde ele ia, quando ele morreu. Diz que ele é um sacerdote, que ele foi honrado pelo próprio Abraham. Então, esse homem diz, olha, vou usar o midrash, fazer um midrash do sacerdócio levítico com esse sacerdócio, para demonstrar que o sacrifício do Mashiach é superior ao sacrifício que era apresentado cotidianamente. Por quê? Porque, sem fazer midrash nenhum, a gente já viu ontem e hoje, quando a gente entende verdadeiramente o motivo do sacrifício, a gente tem que parar de cometer a transgressão à Torá. Porém, na época dos levitas, o povo continuou transgredindo e aumentando seus níveis de transgressão, chegando ao ponto de o Eterno falar para o povo, dizer, olha, seus sacrifícios são toevá, são uma abominação diante de mim. Vocês vêm sacrificar com um animal manco, dar animal de todo jeito, com a intenção no coração de fazer o mal ao seu próximo, animais de roubo, todo tipo de coisa. Já o sacrifício que o Mashiach fez, quem tem esse conhecimento, quem estudou, quem são as pessoas que vão estudar bastante a Torá, são as pessoas que estão ali sob os pés dos apóstolos, eles vão entender o verdadeiro sentido do sacrifício, desde o Levítico até o sacrifício do próprio Mashiach. E eles vão parar de cometer transgressão. É o seu caso, é o meu. Uma comparação, meus irmãos. Então, se você não lê essa carta dos Hebreus, Ivrit, se você não lê com a mentalidade hebraica, vai começar a espiritualizar um monte de coisa, a falar que uma coisa, outra. São uma discussão rabínica aqui. Uma discussão de teses, acalorada às vezes, com palavras difíceis. Se você for estudar hoje um texto da literatura judaica, é difícil compreender, não é fácil não, meus irmãos. O Midrash tem essa função de tentar explicar algo difícil de uma forma mais fácil, trazendo histórias que você pode encaixar. É o que a gente vai ver nesses textos. Então, esses Midrash têm essa intenção de trazer as pessoas em termos da sua realidade para ilustrar suas argumentações. O sacerdócio e o sacrifício são vistos como uma alegoria do sacrifício de Yeshua. Pois a partir do momento que nós temos consciência que um justo morreu em nosso lugar, uma pessoa como nós, nosso próprio mestre, esse sacrifício representa tudo o que a Torá queria expressar com o mandamento. Deveríamos ter consciência que o pecado é algo gravíssimo. Quando eram animais, o ser humano não via muita dificuldade em cometer a transgressão. Ou seja, quando era um bode, é um bode, eu vou matar esse bode aqui, depois eu cometo de novo o pecado, depois eu mato outro bode. Porém agora, meus irmãos, com um justo morrendo em nosso lugar, essa consciência chegaria à sua maturidade. É isso que o texto quer dizer. É isso que o texto de Hebreus quer dizer. Mas apenas o Kohen Hagadol, na entrada da tenda interior, ele faz por apenas uma vez por ano e deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. É o texto que a gente está arremetendo acerca da Torá. Então, continuando. Bezot Rodiá
Ruach HaKodesh ki od lo nifetach haderech lekodesh ha-kadashim kol od ha-mishkan ha-rishon omed al-michono. Por esse arranjo, o Ruach HaKodesh mostrou que, enquanto a primeira tenda estivesse de pé, o caminho para o lugar sagrado permanecia fechado. Isso simboliza a era presente, que indica que a consciência da pessoa que desempenha o serviço não pode ser alcançada pelas ofertas e sacrifícios realizados. O que foi que eu acabei de falar para vocês aqui, meus irmãos? Está caindo as escamas dos olhos, está começando a compreender o estudo de ontem e de hoje, que os animais que eram levados, o ser humano já ficou amortizado, de tanto matar animal, ele já estava, poxa, isso é besteira, eu posso transgredir, eu vou ali e mato o animalzinho, tá bom. Porém, o simbolismo dessa morte desse animal era da morte do justo que havia de vir. O Mashiach, que era tanto esperado pelo povo no primeiro século, morreu e eles não compreenderam que ele estava na sua frente, por estarem tão aprofundados, tão inertes na transgressão, meus irmãos. Que tristeza. Eles estavam ali na frente deles e eles não o reconheceram. Pelo tamanho da impiedade, pelo coração duro que as pessoas estavam tendo, egocentrismo, luta pelo poder, ódio sobre ódio, ódio sem causa. Flávio José fala que o maior inimigo do povo de Israel no primeiro século foi ele mesmo. E eles se odiavam. O próprio Flávio José fala de várias situações que os seus próprios compatriotas buscavam matá-lo o tempo todo. Armavam ciladas. E o Mashiach estava ali, presente na frente deles. E eles não reconheceram. É isso que a gente está mostrando para vocês, desde ontem. A verdadeira compreensão do sacrifício. Se a partir desse estudo, meus irmãos, vocês estão vendo aí, e dos anos passados, se vocês tiverem vontade de assistir, garanto a vocês, muito mais edificante até do que o meu, que eu estou falando literalmente aquilo que mais raso, né? Os professores têm um pouco mais de conhecimento que eu. Porém, o que eu estou trazendo é o que eu sinto no meu coração quando eu leio esses textos acerca de matar um animal se tornar algo simples. E matar um ser humano justo, que é o nosso mestre, o Mashiach, ao qual esse povo tanto esperava, o libertador, estava na frente deles e eles não queriam. Eles queriam se libertar daquele momento, mas não da realidade. A realidade do eterno não é para este mundo. Ele não imagine vocês aí que vai ser que o eterno vai nos libertar do governo que está aqui no Brasil hoje, ou do que estava no passado, ou que vai voltar no futuro, nem o que está nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na China, na Rússia, na Ucrânia, em qualquer canto. O eterno não vai literalmente atuar para que esse governo melhore de uma forma que você se sinta valorizado. Esse mundo, meu irmão, vai oprimir os servos do eterno. Vocês não esperam ver um canal que fala das benesses do eterno passando numa televisão num horário nobre. O que você vai ver no horário nobre é promiscuidade. É justamente deixar vocês amortizados para cometerem transgressão. É um homem seminua, uma mulher seminua, é jogatina, todo tipo de jogo, é músicas promíscuas. Tudo isso permeia o pensamento do ser humano hoje. A libertação que o Eterno traz da transgressão
é para que nós tenhamos um vislumbre do mundo vindouro já neste mundo. Yeshua diz, se vocês querem saber onde está o reino do céu, ele já está aqui no meio de vós. Está aqui no meio de vós. O reino do eterno já está no meio de vós. Por quê? A Torá já está conosco. Podemos praticá-la todo dia. Você não precisa dizer, quando eu vou ser bonzinho para quando eu morrer praticar a Torá. Não, você já pode praticar ela hoje. Está na sua mão. Não está além do mar. Qualquer um hoje tem acesso a um celular. No celular você pode baixar 50 Bíblias diferentes. Em hebraico, em português, em grego, em latim. Lê ela de cabeça para baixo, para frente, debaixo d'água. Tem celular que agora não entra água não. Até debaixo d'água você pode ler a Torá. E aí, meu irmão? O que é que está faltando? Ixi, meus irmãos. Passei de maior hora. Eu só li uns 13 slides, tem mais de 20. Vamos embora. Vamos ler. Qualquer coisa deixa pro ano que vem, né? Deixa. Melhor ler, né? Vamos ler um pouquinho. Ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo próprio sangue. Um midrash, mesmo, ele está contando dando uma ilustração para que a gente possa ter um real sentido do sacrifício do Mashiach. Mas então é só uma história? Não. Esse midrash tem uma profundidade maior. Porque ele está fazendo um midrash de algumas partes e outras ele está falando de algo realmente palpável. Quando o Shaul fala lá que a lei a lei são sombras das coisas vindouras. São sombras. Existe uma sombra de algo que não é físico. Aqui está a minha sombra, eu estou olhando para ela aqui. A luz vem, reflete em mim e embaixo tem a minha sombra. Se não existir algo para que a luz bata nele e reflita, não existirá sombra. Então a Torá é a sombra da plenitude do Eterno. Ela reflete em você e você, a partir disso, você vai ter uma sombra dela. Ela existe. Ela é palpável. Ninguém consegue pegar numa sombra, mas naquilo que é físico você consegue pegar. Então, esse sacrifício que nós estamos dando hoje é a confissão dos nossos lábios. O arrependimento verdadeiro. Assim como Davi, quando foi pego na sua transgressão, quando ele estava amortizado, estava se deixando levar, e ele teve a intervenção do Eterno, ele reconheceu, confessou com seus lábios a sua transgressão. Assim como nós hoje podemos confessar, através do sacrifício do Mashiach, as nossas transgressões. Libertando dessa forma o seu povo para sempre. Ou seja, Yeshua traz a nós, meus irmãos, o verdadeiro sentido do sacrifício. Não era só ir lá, vou lá na tenda e vou matar aquele animalzinho e volta para a sua vida normal. Não. Yeshua traz a verdadeira compreensão, a verdadeira mudança de vida. Continua. Se a aspersão de uma pessoa cerimonialmente impuras com o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha restauram-lhes a pureza exterior, olha que texto profundo. Quanto mais pelo sangue do Mashiach, que pelo mover do Eterno se ofereceu a Elohim como sacrifício imaculado, purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte. Olha o que é principal nesse sacrifício do Mashiach, meus irmãos. Purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte. Que obras são essas, meus queridos? Da transgressão da Torá. Aquele que reúne seus esforços para guardar a Torá, recolherá como presente a vida. Porém, aquele que peca terá como presente a morte. Para que possamos viver e servir ao Elohim vivo. Aqui é para, tá? Tá, ara. Deixa eu corrigir logo. Corrigir aqui. Não me esqueça. Então, essa é a verdadeira consciência do sacrifício. O ator traz a mente, meus irmãos, que Yeshua foi pregado no madeiro. Ele, através da sua morte, está trazendo ao povo verdadeira consciência do pecado.
que isso deveria acontecer com o ser humano que pecava e não com a pessoa justa como ele. Ou seja, que quem deveria ser morto, assim como os bodes também, os animais, quem deveria morrer era você, não era aquele animal. Quem deveria morrer era todos nós, não era o Messias Yeshua. Ele é justo. Essa consciência era superior do que o sacrifício de animais. A consciência de que o Mashiach morreu por nós, o sangue de um justo foi derramado em favor de nós, é 1000 vezes superior do que a consciência de um sacrifício de animal. Se a consciência do sacrifício do animal já deveria convencer o homem do pecado, imagine o nosso Mashiach, aquele que seria o nosso representante diante do Eterno, morrendo em nosso lugar. Hoje, o maior sacrifício que podemos fazer não é apontar a falha do nosso próximo. Quando alguém comete um erro contra você, meus irmãos, esse é o maior sacrifício que eu acho, ao meu ver, tá? Não estou dizendo, eu não tirei isso de canto nenhum, eu estou dizendo de mim o que eu acho. Quando alguém vem falar mal de alguém assim, eu tento, saio de perto e digo, mas aquela pessoa é tão boa também, rapaz, ele faz isso de bom, faz aquilo de bom, o cara é tão legal. Tento mudar a concepção da pessoa, observar o que há de bom nas pessoas. Teve um caso que eu achei chocante, meu irmão. Eu não teria, eu acho que eu hoje, talvez no futuro, se o Eterno moldar mais meu coração, se eu também buscar mais a Ele, meditar mais na Sua Torá, eu chegaria na coragem de uma história que eu vou contar para vocês aqui agora, que me veio à cabeça. Fico até emocionado na hora de falar. É um caso, meus irmãos, de um homem que eu não lembro qual é o nome do caso do nome do. É um serial killer que teve nos Estados Unidos. Esse homem matou várias mulheres de forma brutal. E quando chegou no julgamento, tudo filmado, né? E várias pessoas das famílias tinham acesso a ficar de frente com esse homem. E o que essas pessoas diziam é que ele queime no inferno. Ele vai morra, que ele deve ser morto, ele é um monstro, um assassino, entendeu? E cada família, foram mais de 50 vítimas, cada pessoa que se levantava dessas famílias e começavam a falar dele, esse homem começava a zombar da cara desses parentes. Ele ficava com ar de riso, ficava brincando e debochando. Até que se levantou um senhorzinho, foi até o microfone e começou a contar a história. Ele disse: olha, você tirou uma parte de mim, você levou para dentro do cemitério. Essa parte eu jamais vou esquecer. Convivi alguns anos com elas, com a minha filha. Porém, você não vai omitir de mim de ter a eternidade ao seu lado. E eu quero te dizer uma coisa. Eu te perdoo pelo que você fez. Quando ele acabou de falar isso, esse homem que debochava de todas as familiares das outras vítimas, as lágrimas caíram dos seus olhos. E ele se arrependeu? Não importa. Ele, ao meu ver, assim como a Torá ordena, uma pessoa que faz o que ele faz realmente merece a morte. Porém, ele recebeu desse homem o oposto do que ele fizera. Ele só fez odiar e matar e ter ódio. Esse homem deu algo para esse homem que é amor. O amor não consiste em você aceitar as falhas do outro, mas de você perdoar aquele mal que é feito contra você. A gente deve, meus irmãos, muitos, eu estou tirando por mim, eu estou dizendo a vocês, eu não estou ensinando algo que eu não pratico. Eu estou dando um exemplo de uma forma que eu quero melhorar, que nunca aconteça que eu precise perdoar ninguém por ter feito algo contra um familiar meu. Nunca aconteça. Hazen Halila. Nem contra ninguém que está aqui presente. Pelo contrário.
Mas eu falo das pequenas atitudes. Às vezes, por alguém pisar no nosso pé, a gente já fica com raiva da pessoa. Porque a pessoa passou e não deu um bom dia. Eu já conheci casos de pessoas que deixaram amizades de anos por causa de uma conversa banal, uma besteira, uma coisa que não se falam mais. Viraram os maiores inimigos. Eu não vou contar a história porque vocês iriam rir. São besteiras, coisas simples, fútil. Temos que amar o nosso próximo, irmão. Perdoar as ofensas que foram feitas contra nós. Yeshua, ele perdoou aqueles que o maltrataram. Como ele nos perdoa por nós transgredirmos a Torá e pedirmos a ele perdão. Ele é o nosso advogado. Ok, meus irmãos? Vamos continuar, senão terminou hoje não. Me emociono bastante com esses textos mal compreendidos pelas pessoas. Que sentido maravilhoso o autor da Carta dos Hebreus. Muitos dizem que é Paulo. Eu também acho, pela requinte das suas palavras, dos seus argumentos são perfeitos, realmente. Então, no capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte. Meu alguém que está seco já, garganta. Ve'im kol adat Ve'im kol adat Israel e chegou ve'nelam davar me einai hakahal ve'asu achat michol mitzvot Adonai asher lo te aseina Ashemu. Caso toda a comunidade de Israel cometa por engano um erro, caso toda a comunidade, Kol Adat Israel, cometa por engano um erro, e a assembleia, ou seja, aquela reunião dos cabeças, né, desconheça o assunto e cometa contra qualquer mitzvot de Adonai, e cometa algo contra qualquer mitzvot de Adonai, concernentes ao que não se deve fazer, ela é culpada. Então, se todo o povo está ali e cometeu um pecado e os cabeças não informaram nada, eles são culpados. Pela omissão daqueles que deveriam ensinar ao povo. O texto continua. Por quê? E o que é que a gente aprende disso? Todo mundo, todas as pessoas, meus irmãos, eles são responsáveis, essa carrala, essa assembleia dos líderes, né? São responsáveis pelo povo. Porém, o povo também tem que ter conhecimento de que eles, ao cometerem uma falta, independentemente se a liderança falou ou não, eles são culpados. Ah, mas aquela pessoa que responda por mim. Quanto já não viu? Eu já falei isso ontem ou foi hoje de manhã. Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Quantas vezes a gente já não ouviu? Ah, mas isso aí, se ele estiver fazendo errado, é culpa dele. Eu não tenho nada a ver. Se ele estiver me ensinando errado. Poxa, e tu não tem olho não para ler, não? Para buscar, é tua vida que está em jogo aí. Se você não pesquisar, não se preocupe. Aqui está dizendo bem claramente. E todos são culpados. E o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 12, quando ele vai orar, Daniel era um justo diante do Eterno. Mas veja a oração do profeta Daniel. Ve od ani, ou seja, o próprio Daniel, né? Ve od ani, e eu, enquanto eu, me daber, estava falando, né? O mite palel, o
mitvader, o mitvader, hatati, vehatat, ami, Israel, o mapil, Tehinati, Lifnei Adonai, Elohai, Al-Hach, Kodesh, Elohai. Enquanto eu estava falando e orando, preste atenção, meu irmão, confessando o que? O meu pecado. Até aí tudo bem. Ele está orando e falando com o Eterno e confessando ali o meu pecado. Porém, ele continua dizendo, e o pecado de Israel? Ele não está só confessando o seu pecado. Daniel está ali, sozinho, só ele e o Eterno orando. Confessando o seu pecado e o pecado dos seus compatriotas. Não é só ele que erra. Toda a comunidade erra e você está no meio do povo, meu irmão. Nós estamos no meio do povo. Quantos erros a gente não pode mensurar que foram responsáveis pelos representantes do povo? Os líderes de Israel não obedeceram à festividade, não respeitaram o Yovel, a libertação dos escravos. Não respeitavam. A gente vê lá no livro de 1 Reis, 2 Reis. Eles até no momento ali, quando estava perto de Nabucodonosor entrar, invadir Jerusalém, eles foram lá e decretaram a libertação dos escravos. Porém, quando Nabucodonosor saiu um pouquinho, eles foram lá e pegaram os escravos de volta. Que abominação, meus irmãos. Que povo perverso. Decreta a libertação dos escravos quando eles estão comemorando que o povo afrouxaram um pouquinho da angústia, né? Eles vão lá e pegam de volta. Se prostrar para a imagem de escultura, esses líderes se prostravam. Voltar sua confiança para reinos da terra, como o Egito, por exemplo. Tomar para si um rei. Que pecado grave diante do Eterno, tirando o Eterno da jogada e escolhendo homens para reinar diante deles. Não realizar o descanso da terra, que levou justamente a nação a ser exilada por 70 anos. Incluso se tornou um motivo de um questionamento, literalmente, dos discípulos de Yeshua. Era Yeshua, ele usa esse exemplo para poder fazer uma ilustração para os seus discípulos. É o que a gente está falando sobre perdoar. Hoje eu vou trazer para vocês essa mensagem, para você que está com o coração contrito, que sempre, quando chega para você uma oportunidade de você perdoar, você dá uma segurada no perdão. Não faça isso não. Busca olhar o melhor lado das pessoas. Não olhe o lado ruim das pessoas, olhe o lado bom. O ser humano tem esse mal. São 1000 coisas que eu vou fazer por você. Aí eu fiz 999. Aquela uma que eu não fiz. Mas o irmão Marco, 1932, ele errou comigo, ele passou por mim e não deu bom dia. Mas de 1932 para cá, ele deu bom dia todos os dias. Mas naquele dia, de 1932, ele não me deu bom dia quando ele me viu. Então, por causa disso, eu não gostei daquilo. É assim o ser humano. Não sejamos assim. Por isso que vem a pergunta de Kefa, né, de Pedro. Então aproximou-se de Yeshua e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Yeshua respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. O tamanho da misericórdia do Eterno para com o seu povo. 490 anos. O Eterno esperou. Mas eles não fizeram. Ou seja, nós como nação, meus irmãos, devemos confessar os erros também daqueles que estão acima de nós. Ou seja, a gente não pode delegar responsabilidades e se ele errou, o problema é dele. Não. Confesse também o erro dele e vá pesquisar. Qual é o erro dele? É aquele. Vou confessar o meu erro dele e vou lá alertá-lo. Então, literalmente, né?
Quando o Eterno falou para Moshe que iria destruir a nação por conta do bezerro de ouro, Moshe fez o quê? Se colocou como um membro do povo, pedindo ao Eterno por misericórdia para com seus irmãos. A pergunta que fazemos é a seguinte, que eu faço para vocês e para mim mesmo, né? Nós estamos orando pelo nosso povo, pedindo ao Eterno por misericórdia aos nossos irmãos, ou até o nosso próximo que fez o mal para a gente. Deve estar na nossa reflexão cotidianamente, meus irmãos. Isso aqui é o que eu trouxe essa imagem para ilustrar para vocês. Ó. Todo mundo no mesmo barco, não é isso? Esses dois rapazes, esses dois cidadãos aqui, ó, tem um furo aqui embaixo, está entrando água. E olha o que o camarada aqui está dizendo. Ó. Ainda bem que o buraco não está do nosso lado. E aí, meus irmãos? Procede essa informação? Assim, meus queridos, quantas pessoas de nós hoje não delegamos falta, mas se o barco afundar, todo mundo afunda. Ah, mas eu não estou errando não. Mas aquele teu irmão está se afundando na lama. Ore por ele. Ajude-o. Tire-o da lama. Eu queria que vocês, hoje, fizessem orações. Eu esqueci o nome da irmã. Peço perdão, eu tenho muito problema de memória. Muito, por isso que eu anoto tudo. Eu sou o único professor do canal que anota. Aqui embaixo e fico lendo, literalmente, porque senão me esqueço. Eu vou fazendo estudo, eu vou anotando, porque senão não vou falar. Mas ontem, uma irmã contando que tem o seu filho que tem problemas com drogas e tudo mais. Outras pessoas também falaram. Vocês incluam nessa oração, meus irmãos. Todos aqueles nossos irmãos que estão aqui na nossa comunidade, né? Não deixa de ser uma carralo, uma congregação, mesmo que online. Que vocês orem por essas pessoas que estão com essa enfermidade, né? Com essa, seja na cabeça, seja no seu mover, na sua forma de conhecer as escrituras, que estão passando por essa dificuldade de ser dependentes químicos, né? Dependentes de drogas. Posso orar por essa irmã e seus filhos, seu filho, né? E outras irmãs, outros irmãos aí que estão com familiares com essa situação também. No livro de Vaikra, no capítulo 4, versículo 14, diz: quando o pecado cometido se tornar conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o levará diante da tenda do encontro. Então, aí é todo o povo que vai levar. Então diz, ó, Ve Samhu Zikenei, ou seja, a liderança, né? Ha-Edá Et Yadeichem Al-Rosh Haper Lifnei Adonai Ve Sahat Et Haper Lifnei Adonai. Os líderes da comunidade porão a mão na cabeça do novilho e matarão na presença de Adonai. Ou seja, todos vão estar presentes. Tanto o povão, os líderes, o sumo sacerdote, todo mundo num bolo só. Todo mundo num barco só, meus irmãos. Por isso, orar por todos. Um fortalecer o outro em orações, um fortalecer o outro em conselhos, em ajuda. O correio ungido levará um pouco do sangue do novilho até a tenda do encontro. O correio mergulhará o dedo, o sangue, né, no sangue e aspergirá 7 vezes na presença do Eterno. Então, meus irmãos, literalmente, o que é que a gente pode aprender com essa questão, né, de todos estarmos no mesmo barco? Todos, meus irmãos, têm responsabilidade na parte de oração, de sacrifício, confissão dos pecados da comunidade. Vou dar um exemplo justo. Um exemplo justo que me veio na cabeça. Iov era justo, não é isso? Jó. O texto diz que ele oferecia sacrifício porventura se seus filhos pecassem pelo Eterno. Ou seja, ele oferecia sacrifício até pelos seus filhos. Ou seja, ele não era um homem preocupado só consigo. Ele era preocupado com a sua parentela, com o auxílio aos seus amigos.
Não adianta, meus queridos. Não adianta. A gente está com a nossa consciência limpa. Porém, o povo de Israel, a gente está no mesmo barco que o povo de Israel. Não adianta você estar com a sua consciência limpa, mas todos os que estão à sua volta afundando. Literalmente. Hoje a gente vê literalmente em todas as nações, né? Quem sobe ao poder só pensa em si mesmo, nos seus familiares, aqueles que são próximos deles. Enquanto a população está à mercê, passando dificuldade por dificuldade. Então o sacerdote, meus irmãos, quando ele mergulha 7 vezes o dedo ali no sangue, é um sinal de que o povo tem que estar plenamente convencido daquela transgressão. Por isso 7 vezes são ordenadas pelo Eterno para que o sacerdote mergulhasse o dedo no sangue e borrifasse sobre o altar. Ou seja, o povo estaria plenamente dizendo ao Eterno: olha, estamos com consciência plena que nós não vamos cometer o mesmo erro. Está todo mundo reunido aqui, os líderes, todo mundo, para fazer essa questão desse sacrifício pela falta da comunidade. Mas pior, meus irmãos, que infelizmente a gente sabe que todos nós somos dados a repetir o passado. Por isso a luta do ser humano contra o pecado deve ser constante, sem nenhuma trégua. Shaul disse que existe uma militância completa do Ruach, do mover do Eterno, contra a carne. Se a gente der um vacilo, a carne que representa os maus intentos, a vontade do ser humano de cometer uma transgressão, ela se sobrepõe à vontade do Eterno. E o texto diz: ele porá um pouco do sangue sobre o chifre do altar, ali na tenda do encontro. Todo o sangue remanescente será vertido junto à base do altar das ofertas queimadas, que se localiza à entrada da tenda do encontro. Ele deverá remover toda a gordura do animal e fazê-la subir como fumaça sobre o altar. Olha aí, o sinal do arrependimento de novo. O cheiro agradável, né, diante do Eterno. Isto é o que fará com o novilho. Ele fará com o novilho o mesmo que se faz com a oferta pelo pecado. Sim, o Corém realizará expiação por eles e serão perdoados. É uma oferta pelo pecado que a gente citou ontem à noite. A gente citou individualmente uma oferta pelo pecado, só que essa será pelo pecado da nação. O Eterno já falou individualmente, falou do pecado do sumo sacerdote, de todo o povo agora, e vamos ver de que o Eterno vai falar mais adiante, né? Vamos ver quem falta nessa lista, né? Ele levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como fez com o primeiro novilho. Trata-se de uma oferta pelo pecado da Assembleia, transgressão de todos. Agora o Eterno vai falar com outra pessoa. Veja, falou com o sumo sacerdote, toda a nação. Agora um líder. Que líder? O líder das tribos, o rei de Israel, um governador, quem fosse nascer um líder do povo, deveria oferecer também um sacrifício em caso de erro dele. E o texto diz: Asher nasi Yeheta ve asa at michol mitzvot Adonai Elohaiv Asher lo teaseina bi shegaga ve Hashem. Quando um líder pecar e inadvertidamente, ou seja, não pode ser um pecado deliberado, cometer um ato contra qualquer mitzvot de Adonai concernentes ao que não se deve fazer, ele será culpado. Então, agora a gente entrou já engrossando o caldo, né?
que é que a gente observa? Que ninguém será impune diante do Eterno. Já vimos que o primeiro a trazer o sacrifício, nesse caso aqui que a gente está falando hoje, é o sacerdote. Depois, toda a congregação que você participa. Depois, os líderes do povo. E a gente vai ver mais adiante que você também vai ser chamado novamente a atenção. Porém, tem um detalhe importante. Um detalhe aqui. Deixa eu até falar com vocês mais próximo. Porém, como vocês já observaram, nós estamos no mesmo barco, meus irmãos. Não adianta a gente fazer só a nossa parte. A gente tem que tomar cuidado com a nossa congregação para a gente auxiliar os nossos irmãos a estarmos todos numa boa. Todos com plena consciência do que é transgressão. Orar pelos nossos irmãos. Fortalecer uns aos outros. Pedir por misericórdia ao Eterno, mesmo que você esteja flutuando, andando em todos os mitzvot do Eterno. Não se esquecer de olhar para o seu próximo. Yeshua, ele era pleno. Ele poderia literalmente deixar o povo de mão e fazer que nem os essênios. Ir para o meio do deserto e se purificar lá. Mas não, meus irmãos. Ele enfrentou todas as provas, ficou no meio das situações para poder dar o exemplo de fé e perseverança ao Eterno. Não vou me alongar mais, meus queridos. Já estou passando da hora. Vou ver se eu consigo. Deixa eu ver se falta muito para a gente só dar uma lida e finalizar, né? Falta pouquinho. Se vocês puderem aguardar mais um pouquinho, a gente finaliza. Tá certo? Falta só mais 4 slides. Eu vou fazer uma leitura mais rápida, senão a gente vai se alongar demais. Se ele se conscientizar do pecado cometido, levará uma oferta, um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça dele e o matará no lugar aonde se apresenta a oferta queimada, na presença de Adonai. Trata-se de uma oferta pelo pecado. Agora imagine o seguinte, veja só. Vou conversar um pouquinho. Eu gosto, né? Veja só. Imagine o cara que é o Bambambam aí. O líder, o rei de Israel. Esse homem teria que pegar um animalzinho dele e reconhecer que ele é pecador na frente de todos. Ele é transgressor e que existe um cabeça, um que está acima dele, que ele precisa se submeter. É isso que o Eterno quer mostrar, meus irmãos. Todos ao seu olho, o homem pode ser o melhor que todos. Sumo sacerdote, tem que fazer. Ah, mas é o rei, tem que fazer. Ah, mas foi só o povo, foi o povo todinho. E agora? Vai deixar por isso mesmo? Não. Todo o povo é culpado. Faça. O Eterno, meus queridos, quer que todos estejam sempre de prontidão para reconhecer as faltas. Que ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm faltas diante dele. Aí, foi o que eu disse a vocês. Se um indivíduo, uma alma, né? Nefesh, Ahat, uma alma, do povo cometer um pecado de forma inadvertida, realizando algo contrário a qualquer mitzvot de Adonai, concernentes ao que ele deve fazer, é culpado. Se o pecado que ele cometeu chegar ao seu conhecimento, isso é uma falta inadvertida. Ele foi lá e cometeu uma transgressão que ele não sabia que poderia, não era para fazer aquilo. Apresentará como oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Então, já estamos finalizando. Você pode usar, meus irmãos, a Torá, os ensinos do Mashiach, dos apóstolos, dos profetas, para quebrar qualquer tipo de prisão que esteja acontecendo em sua vida. Pense numa palavra, meu irmão, que pode mudar a vida de qualquer um. Mudou a minha, como já mudou a de milhares de pessoas. Provérbios, meus queridos, capítulo 28, versículo 13. Versículo 13. Diz o seguinte: quem esconde seus pecados não será bem-sucedido,
Quem os confessa e abandona obterá misericórdia. Então entenda bem. Você só vai ser bem sucedido em sua vida quando você confessar os seus pecados. Só confessar? Não. Confessar e abandonar. Os pecados, meus queridos, literalmente são os caminhos para que nós possamos nos afastar do Eterno. Já a permanência nas instruções do Eterno, aquilo que Ele ordenou, literalmente são a chave para que a gente esteja protegido debaixo da graça do Eterno. Olha que texto maravilhoso vai dizer aqui para ilustrar isso aí. Em Salmos, Tehillim, capítulo 25, versículo 10, diz: Kol achire hot Adonai hesed ve'emet. São graça e verdade. Ou seja, todos os caminhos de Adonai. Todos os caminhos de Adonai são graça e verdade. Para quem? Le notzerei be rito ve edotaiv. Aqueles que guardam a sua aliança e seus ensinamentos. Então, quem está debaixo da graça e da verdade do Eterno? Quem guarda a sua Torá, as suas instruções, os seus ensinamentos. Quem anda fora disso, quem confessa os seus pecados, mas não abandona, está afastado. Quem nem confessa o seu pecado, está afastado. Quem confessa o seu pecado e abandona a sua transgressão, ele está automaticamente no caminho do Eterno. E quem está no caminho do Eterno está debaixo da sua hesed, da sua graça e da sua verdade. São esses que não abandonam a aliança do Eterno. O texto desse mesmo capítulo, versículo 11, diz o seguinte: Por causa do teu nome, Adonai, perdoa minha maldade, que é tão grande. Ou seja, é um caminho, meus queridos. O salmista sabe que ele, quando clama ao Eterno e diz para ele perdoar sua transgressão, ele receberá a benécia do Eterno. E no versículo 12, diz o seguinte: Quem é a pessoa que teme Adonai? Ele lhe ensinará o caminho que deve seguir. No versículo 13 diz: Ela permanecerá próspera e a sua descendência herdará a terra. Que nós estejamos nessa promessa. Bendito seja o Eterno por isso. Por fim, a gente vai ler aqui alguns textos. Para quem não sabe o que é pecado, nem sabe o que é a transgressão da Torá. Não sabe não? Vou dizer nos escritos nazarenos. 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que continua a pecar transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. Torá. Texto em hebraico fala da Torá. Não é lei. Lei é uma tradução. A tradução correta é: todo aquele que continua a pecar transgride o ensinamento do Eterno. Torá do Eterno. De fato, o pecado é a transgressão dos ensinamentos do Eterno, da Torá do Eterno. Lucas capítulo 9, versículo 19. Foi o texto que eu citei para vocês um pouquinho antes. Então a mãe e os irmãos de Yeshua foram vê-lo, mas não conseguiram se aproximar dele por causa da multidão. Olha o que Yeshua diz. E alguém lhe disse: Sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem vê-lo. Então o que é que ele disse? Mas ele lhe deu essa resposta: Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a mensagem de Elohim e agem de acordo com ela. Qual é a mensagem de Elohim? Torá, meus irmãos. Torá, a instrução. O que Yeshua veio ensinar foi a Torá. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Que vocês possam ter uma semana produtiva. Que vocês possam meditar cada vez mais nos ensinos que o Eterno tem para nos dar.
que a sua Torá, como Yeshua nos ensinou, seja colocada em prática. Sobre a ótica do nosso mestre. Uma ótica que é sem peso, sem tradições de tradições, cheio de regras de homens. Simples e pura. Peço perdão por qualquer erro, qualquer coisa que eu tenha falado que não está 100%, mas a gente vai se corrigindo aos poucos. E que vocês possam ter aí uma semana abençoada pelo Eterno, meus irmãos. Vamos escutar aí a Bricat Kohanim, o Moré Heimerson. E por fim finalizarmos aí. Passamos e bem da hora aí. Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav Elicha vichunika Isa Adonai panav Elecha וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני, ואיש מרך, יאר אדוני פניו, אליך ויחוניקה. Isa Adonai panav elecha veyaseh lecha shalom veyaseh lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome do nosso Messias Yeshua. Shavuot Tov, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês, viu? Vou botar uma musiquinha aqui, deixa eu só trocar aqui, tirar o Harp Parvarim, botar o Moré Heimerson de novo. Tá ele para mais um salmo aí pra gente se alegrar, tá certo? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתה ביתול והליל לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי
כי כמוך שטוב ורוח, על כלא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יודע דשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, למשל עצי לא ישב, כי בתורת השם נפצו, ובתורתו לביגן יומם ולילה. כישלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב ורוח, על כלא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יודע דשאים טובים. Agora todos, meus irmãos. Tchau. Tchau, meus irmãos.